uma das franquias mais queridas do gênero slasher retorna aos cinemas e pra gente aproveitar antes que alguém te telefone perguntando qual o seu filme de terror favorito, decidimos ranquear do pior ao melhor filme da franquia Pânico. Acompanhem a gente e não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acham. Carol, eu acho que assim, na minha primeira posição, ou melhor, na minha quinta posição, seria o pior, mas não o pior, porque eu acho que eu amo tanto essa franquia que é difícil dizer isso, mas eu colocaria Pânico 3, que eu acho que é um dos seus filmes favoritos dessa franquia, mas eu acho que Pânico 3 não consegue carregar toda aquela expectativa, talvez, de um filme que fosse revolucionário como o primeiro e o segundo conseguiram ser. Eu gosto dos personagens que são apresentados, mas eu acredito que alguns deles não são bem aproveitados e fica um pouco ali uma dúvida sobre como a trama pode se desenvolver de uma maneira que vai impactar de fato os telespectadores. O que você acha da sua quinta posição? O que você acha da minha escolha? Ah, eu discordo 100% da sua escolha. Eu adorei o terceiro filme, foi um que me surpreendeu muito, porque muito era se falado do primeiro filme do Pânico e do quarto filme do Pânico. Então, tipo, as minhas expectativas estavam muito altas para esses dois, mas eu não via ninguém falando do terceiro, a não ser por falar, tipo, o terceiro é o mais fraco. Mas eu adorei o terceiro. Uma das coisas que eu mais gosto dentro de Pânico é a metalinguagem que ele tem e quão autoconsciente o próprio filme é. Então, no terceiro filme, eu acho que eles souberam usar isso muito bem, já que eles usam diversas brincadeiras, falando, porque esse é o fim de uma trilogia, então é isso que vai acontecer, e é assim que a gente tem que se cuidar. E, eu achei muito legal tudo. Eu acho que foi um dos filmes que eu mais gostei da conclusão em si, da motivação do assassino. Isso é uma coisa que eu sinto que eu tô tendo um pouco de problema, assim, com a franquia do Pânico, porque os motivos parecem muito bestas, assim, e isso tem me incomodado. Mas eu sinto que no terceiro a gente tem uma motivação muito válida, muito justa. E foi um filme que eu gostei bastante, assim, eu acho que ao contrário do primeiro e do segundo, ele foge ali daquela mesma, tipo, estrutura, assim, né? O primeiro filme e o segundo, querendo ou não, é muito parecido, só muda o cenário, assim, né? O local onde eles estão. O que você Ah, acha? eu concordo com as motivações dos responsáveis por vestirem a máscara do Ghostface, mas eu acredito que isso é bastante proposital, principalmente quando a gente está falando dos quatro primeiros filmes, porque o que o Wes Craven tenta transmitir é que os vilões, eles são vilões porque eles são, não necessariamente porque eles foram maltratados ou porque a sociedade fez algo de ruim para eles, e sim porque eles ou buscam a fama ou porque eles simplesmente querem a própria vilania por si só. Eu gosto dessa identidade de um vilão que ele não precisa de grandes motivações, ele é ruim e pronto, sabe? Eu quero saber também a sua opinião em relação à sua quinta posição, né? Você nem comentou a sua quinta posição. Você falou um pouquinho ali sobre Pânico 3, que não seria a escolha que você colocaria, mas qual seria primeiro a sua quinta posição? Cara, em quinto lugar, eu vou colocar o filme que eu assisti hoje, que foi Pânico 5. Eu não sei, não curti muito. Eu acho que eles dão pouca atenção. Porque assim, Pânico é, querendo ou não, depende muito da Sydney. E aqui nesse filme ela tem um papel muito menor do que nos outros. E não sei, eu não gostei, assim. Eu achei uma grande parte dos personagens chatos. Achei que eu não consegui me conectar com eles, assim. A grande revelação também achei possivelmente previsível, ao contrário dos outros filmes, que foi uma coisa que de fato me chocou, assim. Acho que ele tem seus pontos positivos de ser um filme que a gente sente que de fato todo mundo ali tá em jogo, todo mundo tá em risco. Mas eu não gostei, sei lá. Não que eu não tenha gostado, eu acho que foi que nem os outros filmes, mas esse aqui de fato foi o que eu achei pior dos 5 lançados até agora. Indo para quarta colocação, eu vou lançar a polêmica agora pro E, Adam, que pra mim acho que a quarta colocação vai ser Pânico 4. uh, Eu gostei do filme, só que eu acho que ele tem alguns problemas. O primeiro deles sendo que o filme inteiro tem um filtro de sonho que me incomodou profundamente. E a outra é que eu não consegui me conectar com os personagens novos, assim. Eu sinto que teve uma quebra muito grande porque a gente tinha personagens adultos ali, o círculo da Sydney, e daí você tem personagens adolescentes e, tipo, não rolou uma conexão, não rolou uma parceria ali entre os grupos.
E daí eu não curti tanto. Porém, já achei mais legal aqui a revelação, a motivação também. Acho que eu colocaria o quarto filme de fato em quarto lugar. O que você Ah, acha? não, esse pra mim é um dos favoritos, assim. Pô, é difícil você falar, tipo, o pior filme Pânico, né? Eu acho que todos têm gênero, são Sim, interessantes de sim. serem observados quando a gente percebe que o Wes Craven fez foi literalmente falar sobre filmes de terror dentro de um filme de terror. E eu acho que quando ele faz isso, ele está mostrando para o mundo que o filme dele é a realidade e os outros são a ficção, sabe? Quando ele fala dentro do filme Sim, sim. Pânico que, na verdade, existe o Jason, que existe o Fred Krueger, ele está dizendo que esses outros são a ficção e o dele é a verdadeira. Então eu acho isso muito louco, assim. É o universo dele. E quando eu falo de Pânico 4, eu não colocaria nessa posição, porque eu acho que ele vem num período em que eles conseguem fazer uma dinâmica muito interessante pela transição de tempo, né? A gente tem o 1, 2 e 3, que são num período ali dos anos 90, início dos anos 2000, e a gente tem o Pânico 4, que é de 2011. Então já é um período em que a tecnologia já está diferente, ele usa esses mecanismos a favor da trama, e eu acho que ele acaba modificando alguns aspectos da voz do Ghostface, isso é muito interessante. Mas o filtro também me incomoda, assim, eu acho que uma das coisas quando eu assisti acabou pegando um pouco, mas eu curti muito. Na minha quarta posição, eu colocaria o Pânico 5. Eu acho que é o Pânico que é, franquia, né? Eu acho que é até difícil falar reavivou a franquia, mas ele trouxe algo que a gente não estava esperando, que é a noção de que o perigo, como você disse, realmente existe ali para os personagens, né? É muito louco, principalmente quando a gente perde um dos personagens mais importantes de toda a franquia, da maneira mais inesperada de todas. Então eu acho que Pânico 5, não por conta desses pontos positivos, mas Pânico 5 entra na minha quarta posição como o menos interessante, porque ele acaba repetindo a fórmula. Eu acho que o que Pânico não fazia era repetir a fórmula e sempre tentando trazer algo novo. Ele traz a questão da comunicação, a tecnologia está sempre envolvida ali entre o meio dos personagens. As atuações são ótimas, mas a gente tem coadjuvantes esquecíveis e ao mesmo tempo surge ali uma dinâmica que você fica pensando: será que sem os personagens principais essa franquia aguenta o que ela precisa para se manter? Porque, assim, a gente tem uma consolidação muito clara da franquia Pânico, mas em relação aos próximos filmes, podem ser bombas, né? A gente nunca vai saber. Não é uma bomba, Pânico 5, obviamente, Cara, mas é um filme que, em alguns pontos, quando você analisa friamente, deixa a desejar. Falei. isso é uma coisa que eu sempre fiquei pensando, porque quando foi anunciado o Pânico 6, eu ainda não tinha visto nenhum deles, e daí eu lembro que muitas pessoas estavam indignadas que a Sidney não ia participar. E eu fiquei, mas gente, será que é tão necessário? Tipo, eu não tinha ideia de qual que era a história por trás e tudo mais, mas a franquia Pânico é a história É, da Sidney. Sem ela, não faz sentido, assim, e parece que tá faltando alguma coisa. Nesse filme demora um tempo, assim, no quinto filme, pra ela de fato aparecer. Então, quando ela aparece, é tipo, parece que tá completo o filme de fato, assim. Antes disso, tipo, parece que não é Pânico, parece que é um filme slasher que tá acontecendo que é parecido com Pânico. exatamente. Agora vamos para a nossa terceira posição. A gente já está entrando aí no top 3. E eu quero que você comece falando do seu top 3. É muito difícil, porque agora pra mim sobrou um, dois e três, e eu vou colocar em terceiro lugar. Com muita dor no meu coração, eu vou colocar o Pânico 2. Porque eu gostei muito desse filme, gostei muito, mas querendo ou não, é que o que acontece? Vou explicar, vou me explicar. O Pânico 1, eu assisti sabendo quem era já o Ghostface. Eu já sabia quem era o assassino, já sabia qual que era a grande parte do filme eu já sabia o que acontecia. Então eu perdi um pouco da experiência ali com o Pânico 1. E o Pânico 2, ele é muito similar, só muda meio que o cenário, né? Porque eles estão numa universidade e tal. Mas é muito parecido. Só que aí, pra mim, veio o desempate, que foi, de fato, a revelação do assassino. Aqui nesse filme eu acho que é a pior parte, assim, mas também não é uma coisa que você fale, nossa, não tem como, muito estranho quem é o assassino e a motivação, assim. Não, muito pelo contrário, é muito interessante e, e legal, mas teve alguns momentos que eu fiquei, tá, mas isso aqui não tá batendo nas contas. Então, por conta disso, eu coloco Pânico 2 em terceiro lugar. Eu vou concordar com você. Eu acho que no meu terceiro lugar também é ocupado pelo Pânico 2.
Mas eu tenho que dizer que Pânico 2 é surpreendente porque ele mostra que é um slasher que ainda pode inovar. Isso é muito legal, assim. Quando a gente compara o 1 e o 2, a gente vê que o 2 ele consegue transmitir uma coisa nova e, ao mesmo tempo, deixa uma sensação de que o que esse cara tá planejando para os próximos, porque eu sei que vai ter um próximo filme, sabe? Então, o Pânico 2 tem muito disso ali. Como a gente já tá falando de top 3, são os filmes mais legais da franquia, na nossa opinião. Então, eu acho que a revelação também, eu gosto da revelação do Pânico 2, porque ela é uma coisa assim que você espera a inovação, mas ao mesmo tempo ela é clichê, sabe? Então, tem esses dois lados, só que eu acho que o Wes Craven ele consegue equilibrar toda a dinâmica do filme. E, putz, eu gosto da maneira como os personagens estão indo nesse segundo volume. A gente, a gente tem personagens como a Sidney, como a Gale e como o Dewey, que a gente tem uma visão deles enraizados no primeiro filme, mas que no segundo eles já estão caminhando para uma percepção diferente da franquia. Eu acho que houve essa percepção, sabe, de que a sociedade estava mudando, de que a forma como as pessoas enxergavam sequências de filme de terror também ia mudando. E isso é muito legal. Eu gosto de Pânico 2 e coloco na minha terceira posição. Eu acho que para começar a minha segunda posição agora é difícil. Agora é difícil, fica a parte mais difícil, mas a minha segunda posição vai para o Pânico 4. Eu pensei muito porque eu acho que por pouco eu não coloquei Pânico 4 em primeiro. Eu adoro esse filme. Eu acho que quando eu o vi pela primeira vez, eu era bem criança, assim, mas eu acho que quando eu vi Pânico 4 pela primeira vez foi o que me influenciou a assistir os outros, sabe? Então, eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse filme. E eu acho que a maneira como ele consegue, tipo assim, transmitir a noção de que os personagens eles estão inseridos no contexto em que tudo é possível, para mim é grandioso. Eu acho que a noção de medo que ele transmite é muito boa, a noção de que é um filme puramente slash é muito grande. Tem uma cena em que um policial, você vai lembrar dessa cena, em que o Ghostface encontra com o policial e ele tem que fazer aqueles 10 segundos de adrenalina. Para mim, aquela cena é bizarra de boa, porque ela é muito brutal e ao mesmo tempo você fica pensando, maluco, se isso acontece na vida real, assim, como é que esse cara conseguiu colocar isso dentro de um filme, sabe? Eu não consigo enxergar em outro filme isso. E, pô, eu acho que a coisa mais louca de Pânico 4 é como ele critica a crítica, sabe? Ele mostra que as pessoas estão aptas a fazer filmes de terror sobre um acontecimento bárbaro e a gente presencia isso na realidade, sabe? Então, pô, eu quero saber a sua opinião, assim, da sua segunda posição, porque você já falou um pouco do Pânico 4, você destruiu o Pânico 4, né? Colocando. Então, eu quero saber a sua opinião aí do top 2. Meu segundo lugar vai ser polêmico, tá? E vai pra Pânico 1. O motivo é porque eu já sabia o que acontecia, então eu perdi parte da pira do primeiro filme. E eu acho que isso me atrapalhou. Apesar de sempre falarem Don't fuck with the original, eu vou colocar o original em segundo lugar por conta disso, assim. Porque foi uma coisa que realmente atrapalhou a minha experiência, porque eu não conseguia. Eu já sabia muitas pessoas que sobreviviam, eu já sabia quem eram o Ghostface. Então acaba que isso complicou A trama bastante não pra te mim ali. prendeu. O mistério da trama acabou não É, te prendendo tanto. mas uma coisa que eu gostei, que eu não sabia de Pânico, é a história por trás, porque eu achava que era só uma coisa meio Halloween, né? Que tem a personagem principal que do nada começa a ser perseguida por esse assassino. Mas Uhum. não, tem uma história toda por trás, tem um contexto ali com a mãe da Sidney, que é muito. Eu não tinha, nem imaginava que isso existia e nem que isso fosse dar tantos filmes assim, porque em todos os filmes eles dão um jeito de encaixar. Eu acho que só nesse quinto, assim, que eles não citam a Maureen Prescott. Mas, ai, Pânico é demais, assim, eu fiquei obcecada agora nessa semana, maratonando todos eles. E bom, dito isso, vou pro meu primeiro lugar, que tá ele, tá? Ele é criticado por muitos, amado por poucos. É ele, Pânico 3, tá? Porque eu acho que ele consegue se reinventar de uma maneira impecável. Porque depois que eu assisti o segundo, eu pensei assim, putz, o que será que eles vão fazer agora? Porque o primeiro filme e o segundo, eles são muito similares, como eu tinha comentado. E daí eu pensei, o que será que eles vão fazer pro terceiro filme? E aí o terceiro filme é simplesmente um filme slasher dentro de um filme slasher. Tipo, é a gravação
de Stab, que é tipo um filme de terror que conta a história de Pânico e os assassinatos ocorrem envolvendo as pessoas que estão envolvidas dentro desse filme. É genial, é genial. E eu gosto muito dos atores envolvidos. Tem o Patrick Dempsey, que eu amo muito, que tá em Grey's Anatomy. Então eu gostei muito que ele participou desse filme. E, enfim, eu gostei muito, foi um filme que me surpreendeu muito, porque, como eu falei, as críticas nunca citam muito esse filme, sempre as pessoas falam que esse é o pior, e eu não achei, cara, eu achei o melhor, eu gostei bastante da revelação do assassino, das motivações, e é isso, esse é meu primeiro lugar, e aí vou passar a bola agora pro Adam pra ele comentar o primeiro lugar dele. Eu acho até legal o que você comentou, porque tem uma coisa que o Wes Craven começa a fazer, que são as participações no filme, né? Tem algumas participações escondidas dele, e, se não me engano, no terceiro filme, não sei se é no segundo ou no terceiro, então me corrijam se eu estiver errado, mas ele aparece como um faxineiro da escola, da universidade, eu não lembro bem. É no primeiro, É no primeiro mesmo. de Fred Krueger. Isso, e ele tá vestido de Fred Krueger, assim, a própria invenção dele. Eu acho sensacional, cara, a maneira como essa cena consegue transmitir tanta coisa, assim, sabe? É um sentimento de vingança por ele estar fazendo um filme melhor do que ele fez e por terem expulsado, basicamente, ele do trabalho dele. Mas, cara, é difícil falar que, tipo, Pânico 3 tá no quinto lugar porque ele é ruim. Porque não é um ótimo filme, assim, não tem como você é difícil, na verdade, vou até mudar aqui meu argumento, é difícil, na verdade, você ter um filme, uma franquia de terror que ela consegue se sustentar, sabe? Com coisas que são diferentes, com coisas que te fazem pensar, e agora? E agora? E agora? E sempre tem alguma coisa interessante. Pro meu primeiro lugar, eu vou escolher Pânico 1, porque, cara, é onde tudo começou. Eu acho que se não tivesse existido, tipo, esse primeiro filme, o que seriam dos filmes slasher hoje? Eu acho que a redefinição do gênero, a maneira como o Wes Craven, eu vou falar o nome desse cara aqui o vídeo inteiro, eu devo ter falado umas 50 vezes, mas a maneira como esse cara reescreve as regras do gênero é absurda, assim. A gente tem o avô, que a gente fala dos filmes slasher, que é Noite do Terror, que estabeleceu ali um filme um filme de terror que acontece na noite de Natal, também é conhecido como Black Christmas ou Christmas Black, não me recordo direito. E a gente tem um pai dos filmes slash, que é o Halloween, mas quando a gente traz para Pânico, para essa franquia maravilhosa, a gente está vendo ali um pedaço de uma ideia genial, sabe? Uma ideia genial que ela vai acabar reverberando em diversos outros filmes atuais, filmes da época. Então eu acho que rejuvenesceu a ideia de que filmes de terror ainda tem muito para mostrar. A gente tem artistas novos que provavelmente as pessoas da época não sabiam quem eram artistas estreantes mesmo, que basicamente fizeram a carreira, outros ficaram marcados, como a própria Neve Campbell no papel da Sidney. E a gente tem participações absurdas, assim, como da Drew Barrymore, que, tipo, a ideia dela de ser a primeira vítima do Ghostface pro próprio Wes Craven foi uma coisa absurda, porque ela já era conhecida, então as pessoas esperavam ali aquele símbolo de uma personagem que iria sobreviver até o final, mas não, ela é a primeira vítima de um dos vilões que está, assim, no ápice, no topo da galeria de vilões de filmes de terror. Então, eu gosto do primeiro filme, o primeiro filme é marcante, ele tem vários clichês que eu acho que eles são satirizados de uma maneira muito legal. A gente né, daquele chute da Sidney que você comentou no Ghostface, ele por voo, assim. Eu acho isso muito louco, porque... Não, os protagonistas, eles têm muita vontade de viver, Isso, assim. pô, Eles são muito dedicados, absurdo. cara. Isso é muito legal, né? Ele Pô, mostra que, na terceira esfaqueada eu já ia estar falando, tá bom, chega. aceito Vai. já aceitei. Pô, Mas que isso é legal. preguiça. Eles mostram que, tipo, pô, existe ali um mortal por trás da máscara. Eu gosto muito de Sim. Pânico, então esse É, é o o, nosso rank, eu acho. o assassino de Pânico é muito legal, porque ele é sempre muito estabanado, e cada escada, e dá de cara em porta, e Aham. os outros protagonistas, tipo, tão pau a pau com ele, assim. Eu acho isso é de fato muito legal, assim, que ele não é um super-humano. Apesar de que no terceiro filme, uma das regras é que o assassino é super-humano aí. É verdade, é verdade. Sempre se reinventando. E de fato é uma franquia que sempre vai ser referenciada em
qualquer coisa. A gente tem até filmes novos, como Rua do Medo, que também referenciam Pânico em diversos momentos. E Pânico também é muito legal, porque ele referencia também outras obras do cinema de filmes de terror. Então, sei lá, é muito uma homenagem aos filmes de terror, ao mesmo tempo que critica, ao mesmo tempo que traz estereótipos e brinca com eles, assim. Acho isso é muito interessante. É cirúrgico. Deixem aí nos comentários qual é o filme favorito de terror de vocês. Não se esqueçam de seguir o canal e nos vemos na próxima.